Deus criou todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Hoje nós vamos refletir sobre igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estudo de Kardec. Hoje com o estudo da Lei de Igualdade, das Leis Morais, de O Livro dos Espíritos. Bora começar? Boa noite, Leandro. Boa noite, Ladeira. Boa noite, Nando. Falei pra caramba, então vocês foram chegando. Obrigada já pela participação. Hoje, como eu estava falando, aqui já trazendo uma resposta dos espíritos sobre a igualdade. Vamos refletir sobre as desigualdades, né, para entender como somos iguais perante Deus e no túmulo. Então, Kardec começa perguntando sobre a igualdade natural. Perante Deus são iguais todos os homens? Existem privilegiados, né? Parece que Deus ama mais aquela pessoa ali, aquele abençoado do que eu. E eles dizem, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Olha só, aquela coisa popular, né, de falar que o sol nasce para todos. Isso tem razão, isso mostra a igualdade, todos nós temos esse direito, somos iguais. E aí Kardec faz o seguinte comentário: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, todo mundo nasce do mesmo jeito, pelado. A gente sabe que tem diferenças nas condições, né? Não vamos entrar aqui nessa questão, né? De uma pessoa nasce num hospital público sem condições, outra nasce num hospital de rico, não é isso, né? E se estamos falando desse fato, nascemos pelados, né? Desdentados, careca e sem dente. Eu falo isso para minha sobrinha, te conheço desde que você era careca e sem dente. Ela não gosta nada disso, né? Mas então, todos nós nascemos assim e vulneráveis, né? Precisando do adulto, precisando de um responsável para nos alimentar. Então, é dessa fragilidade aqui que eu entendo que ele está falando. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, a mesma coisa. Todos nós vamos morrer, né? E às vezes, assim, mesmo a pessoa tendo condições, né? Condições financeiras de fazer um tratamento, de pagar muito, a vida leva ela para uma condição que você fica assim, caramba, né? A pessoa tem dinheiro, mas aconteceu alguma coisa, uma doença, um acidente, e dali não tem jeito. Assim como a gente passou pela pandemia aí da Covid e viu isso, né? Da Covid, eu emendei tudo. Que pessoas com condições, com um bom plano de saúde, fazendo lá vários tratamentos, algumas não resistiram ou ficaram com sequelas, né? Então, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. Boa noite, espiritista. Boa noite, Eliane. E aí Kardec pergunta na 804, já introduzindo o tema da desigualdade das aptidões, né? Por que uns parecem ser mais espertos do que outros? Porque uns parecem que são mais inteligentes, mais criativos. Qual o meu talento, né? Essa semana eu fiz a palestra sobre a parábola dos talentos. Achei que ficou bem bacana, porque eu copiei tudinho da apostila do aprofundado. O aprofundado da doutrina espírita, que vem depois do ESG. Muito bacana. Qualquer hora dessa eu trago aqui, mas por enquanto eu não estou dando conta nem das leis morais, né? Mas então, né? Cada um tem o seu talento.
Aí às vezes eu não sei qual é o meu talento e o outro ali tem tanto e sabe fazer tantas coisas. Será que Deus é injusto que ele deu todos esses talentos para aquela pessoa e para mim não deu nenhum? Aí Kardec pergunta, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E eles respondem, Deus criou iguais todos os espíritos, né? Simples e ignorantes, o que a gente aprende lá. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, né? A criação não para, diz a literatura espírita, e a cada momento, não que aqui na Terra, a gente já passando por um planeta de regeneração que venha a ter, né? Quem vai dizer que não, quem vai dizer que sim. Mas estamos aí mais ou menos nessa média aí, já tendo um desenvolvimento. Porém, estamos em estágios diferentes, a gente percebe isso mesmo vibrando ainda nessa frequência aqui de provas e expiações. Então Deus criou, né, todos os espíritos, mas cada um tem o seu tempo de vida e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Isso tudo vai depender do quê? A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade, que é o livre-arbítrio, é aquilo que a gente sempre conversa. Todos nós temos oportunidades. E o que a gente faz? O que a gente faz com o nosso tempo? O que a gente faz com a nossa energia, né? A gente foca no quê? Não que a gente não vá se distrair, a gente precisa mesmo do lazer, precisa se divertir, mas a gente está destinando o nosso tempo a quê? Então tem muita gente que passa pela vida desperdiçando, digamos assim, né, um bom tempo com coisas que não acrescentam, com fuga em vez de buscar se conhecer, se capacitar, desenvolver inteligência, ter boas relações. E a pessoa se acomoda ali e vai vivendo do mesmo jeito. Então, esse esforço que um faz e o outro não faz, isso é que vai dar a diferença, né? Você tira assim um ano, não que cada um tem sua fase, né? Cada um tem seu momento. Mas vamos pensar que em um ano, né, em duas pessoas iguais, uma tira, eu vou estudar. E aí ela chega no final do ano com um vasto conhecimento. E a outra, não, só vou ficar vendo Netflix. Essa mesma pessoa sou eu em anos diferentes. Tirando o fato do espiritismo, né, que já vem aí comigo há 10 anos. Mas eu tô querendo dizer isso, às vezes tem fases da vida em que você cria hábitos em que, eu vou ver a novela, eu vou ver a Netflix, eu vou fazer isso aqui, né? E tem outras épocas que você já vira, não, peraí, eu vou estudar, eu vou de repente fazer uma faculdade, uma pós, enfim, você se dedica a alguma coisa. Esse ano eu vou fazer cursos, esse ano eu vou me dedicar ao espiritismo, alguma coisa que no final do ano vai fazer essa diferença. É isso que eu tô querendo colocar, que no período de um ano, né, dependendo do que você fez ou não, você pode ter avançado bastante ou não. Mas cada ano também é diferente, não é para ser igual, não estou aqui querendo trazer muitas cobranças, né? É só pra gente ter uma ideia. Então, continuando aqui, ele vai colocar que a vontade, né, está relacionada com o livre-arbítrio. Então, a gente que vai escolher e depende de nós, né, da nossa vontade para realizar isso. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Porque aí também tem isso, né? Eu me dedico mais a um assunto, o outro se dedica mais ao outro, cada um tem seus interesses. Necessária é a variedade das aptidões. Imagina se todo mundo gostasse, todo mundo tivesse facilidade com o mesmo assunto. Todo mundo focasse numa mesma área, como é que ia ser? Não dava, né? Então, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, tem pessoas, como a gente já viu aqui em outra lei que eu não estou lembrando, que tem mais força física, tem pessoas que têm mais... trabalham mais o intelecto, e nós precisamos de todas. Tem pessoas que vão ter uma melhor habilidade, um maior desenvolvimento para artes, para criatividade, o outro vai ter para exatas, para lógica, o outro vai ter para humanas. Então cada um na sua área, não que a gente não possa misturar, porque o mundo está ficando assim bem misturadão, mas o que eu quero dizer é isso, né, sobre as nossas diferenças, que é o que faz com que a nossa troca, né? E aí você desperte no outro, o outro te cutuca também, e isso faz com que a gente cresça. Voltando aqui, o que um não faz, fala o outro, é o que ele diz. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Então essa de se você tá aí, não, eu não tenho nenhum talento, eu não sei fazer nada,
Ah, ó céus, ó vida, nada tá dando certo. Não, pera aí. Cava bem aí, dá uma remexida, que alguma coisa aí você vai encontrar. Todos nós podemos, né, desempenhar alguma tarefa, algum papel útil. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, de tempos em tempos, também vêm esses espíritos de outros planetas para nos ajudar com o progresso. Na 805, Kardec pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Ou seja, né, vindo, assim como a gente já estudou sobre Capela, né, os exilados de Capela, vindo para de um outro planeta, no caso, que estava evoluindo, e aí eles vieram para cá ajudar na evolução daqui. Então, o que acontece com essas faculdades que eles já tinham, esses espíritos? A resposta é: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Ufa, né? O conhecimento que a gente adquire, a experiência, isso a gente não vai voltar atrás, de repente, por um ato falho. Poderá escolher, no estado de espírito livre, o invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. A gente tem que passar a ver os desafios que nos... Aqui está falando de espírito encarnando num planeta inferior, o que para a gente pode ser assim: oh meu Deus, eu nem consigo entender, eu nem sei direito o que eu estou fazendo aqui na Terra, que papo é esse? Mas a gente tem que trazer esses conhecimentos para a nossa vida. Então aqui, nesse caso, que está falando sobre você ir para uma condição inferior, sobre você... Aí vamos colocar aí, se você tem, de repente, uma carreira e aí perde o emprego, ou você quer mudar de carreira, né? Você está lá no alto e, não, mas eu não estou mais feliz aqui, mas eu não posso sair do topo, não posso sair do status. Várias situações que você pode trazer aí para sua vida, de você, né, ter uma mudança. E aí, você tem que entender que os desafios, eles servem para nos auxiliar, para o nosso aprendizado. Então, aqui eles falam, olha, ou uma posição mais precária do que as que já teve, porém tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, se de repente acontecer uma situação ruim na sua vida, e aí você se vê, né, nossa, eu tinha isso, e agora eu tô aqui, mas e aí, o que você pode aprender, né? O que a vida está querendo? Aquela pergunta, boa noite, André. Aquela pergunta, o que a vida está querendo me ensinar com essa lição? Então, a gente tem que buscar o aprendizado. E aí Kardec faz o seguinte comentário: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Então não tem essa de que Deus favoreceu aquela galera ali com muitos talentos e a mim não foi dado quase nada. Não, depende do nosso esforço. Pode ser que eu não tenha aproveitado em outras encarnações, pode ser muito provavelmente, né? Eu não aproveitei bem, então eu não tenho, de repente, tantas ideias assim, a inteligência tão desenvolvida, mas a todo momento nós podemos nos esforçar, falar, peraí, não estou satisfeito com essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou mudar e não ficar culpando Deus. Ah, mas eu não sei. Se não sabe ainda qual o seu talento, vai botar a mão na massa e tentar descobrir, né? Qual a sua utilidade, como ele diz aqui, né? A fim de algo útil, uma tarefa útil. Então a gente precisa pegar essa responsabilidade pelas nossas vidas, para que a gente possa sair dessa condição de que, Deus, né, não fez por mim. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Isso também é importante. Aquele que tem condições deve compartilhar conhecimento. Boa noite, Gabi. Deve compartilhar conhecimento também, né? Assim como a gente sente essa necessidade no espiritismo, mas até na sua profissão. De repente, se você tem um cargo e aí tá chegando um estagiário ou uma outra pessoa e você quer, né? Quer
ajudá-la e auxiliar ela. Aqui, ó, os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Porque caridade não é só material, não é só, né, doar, que é super importante. Doar roupas, doar agasalhos, doar o alimento, mas caridade também é a gente ouvir o outro, é a gente ensinar o que a gente sabe, a gente auxiliar, se sentir que aquela pessoa precisa ali de um apoio, e até mesmo, no caso eu citei o ambiente de trabalho, seja onde for, né? Qual o ambiente que você estiver, mas você acolher aquela pessoa que de repente quando chega tá se sentindo tão, né, por fora ali, ó, o que eu tô fazendo aqui? Então, será, né, como é que funciona isso aqui? Quem nunca, né? O espiritista. O espírito pode ser muito inteligente, mas reencarnar em um corpo com o cérebro mal formado. Aí no caso de situações de expiação, que precisa passar por esse processo, aí acontece também. E aí, de repente, é para sanar, né, essa dívida aí do passado. Então, o fato também de você, né, conhecer alguém que está numa situação assim, não quer dizer que não tenha a inteligência, e sim que está naquela condição momentânea. É a providência divina dando oportunidade para todos, né, para sanar as suas dívidas do passado, essas dívidas que nós cometemos, que quando nós transgredimos as leis divinas, que nós também não devemos ver como punições, como Deus nos condenando, né, e sim como a gente vive até na nossa vida, a gente tem que criar aí algumas regras para que as coisas funcionem. Então existem as leis divinas, não é exatamente Deus, como eu falo, né? Peraí que a Priscila está cometendo essa infração, eu vou anotar aqui qual a punição que eu vou dar para a Priscila. Não existe, né? Esse fiscal lá anotando o que a gente está fazendo. Pode até ser que no plano espiritual tem alguém, mas quando a gente fala de lei divina, a gente está querendo dizer isso, né? As leis que regem aí o universo. Então não existe essa punição meio que subjetiva de será que eu vou condenar ela dessa forma ou daquela? E tudo vai pela energia, né? É um pouco muito assim, solto para a gente entender, mas a gente vai tentando. E aí na questão 806, desigualdades sociais, Kardec pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que é uma dúvida, né? Assim, a gente vê como as coisas estão, aí se vocês quiserem comentar também, né? É muito difícil a gente olhar para o mundo como tá e falar, meu Deus. Aí eu tô no espiritismo há 10 anos, então é um pouco difícil eu trazer essa visão do não ser espírita, porque já está ficando muito enraizada em mim, mas eu sempre tento lembrar, né, de quando eu não era espírita, até porque o meu foco sempre é levar o conhecimento de uma maneira mais simplificada possível para quem está chegando. E eu tinha, uma das coisas que me levaram para o espiritismo foi isso, olhar a desigualdade e falar como pode, né? Eu já acreditava em reencarnação, mas não tinha as explicações, só acreditava. E aí tinha esse questionamento, como pode essas desigualdades sociais, da riqueza, você olhar para o mundo e falar, não, isso aqui não está certo, né? E aí, qual é a resposta? Qual é a solução? O que vai acontecer? Então, Kardec pergunta se a lei da natureza, essa desigualdade das condições sociais. O André está falando, a punição é a necessidade de resgate, a chamada na consciência para resolver a pendência. Isso mesmo, para que a gente tenha essa oportunidade. E é muito melhor, né, gente? Imagina você pensar que, como, né, algumas religiões aí, eu vim da Igreja Católica, então posso falar, você vai ser condenado por isso que você fez. Aí dá aquele medo, ai meu Deus, será que eu já errei demais nessa vida, já tô com a vaga garantida lá embaixo? Como funciona? Então, na doutrina espírita, a gente tendo, né, como um dos princípios a reencarnação, a gente entende que não existe céu e inferno, que são estados de consciência, o local, né, a região que a gente vai quando a gente desencarna, e que nós temos essas oportunidades. E a gente não pode ver essas oportunidades como meios da gente, né, jogar para frente. Embora a gente saiba que nem tudo a gente consegue resolver nessa vida, né? A gente tem essa condição, porque se a gente for ficar se culpando também por tudo, aí não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, tem algumas pessoas, eu acho que pensam, né? Espírita vai jogar para frente, pode ser depois isso aqui que eu vou resolver. E não, a gente sabe que essa oportunidade aqui é valiosa e que talvez isso que a gente esteja querendo jogar para frente, a gente já vem,
Há muitas vidas tentando resolver e não conseguindo. E por isso mesmo tem essa tentação assim de, ai não, deixa pra lá, né? Mas a gente sabe muito bem, estudando, a gente sabe muito bem. O Ladeira tá falando, condenado eternamente, diga-se de passagem. Eu não entendi, eu já me perdi aqui nos meus pensamentos, Ladeira. Você tá falando o quê? Do céu, no caso do inferno, né? E fala mais um pouco aí pra mim, por favor. Pra eu poder explicar aqui, pra eu poder comentar o seu comentário. Então, eles respondem, não, né? É obra do homem e não de Deus, essa desigualdade que acontece. Aí Kardec pergunta se vai desaparecer um dia, né? Porque a gente fica pensando, como é que as coisas vão se resolver? Ah, do católico que condena ao inferno, exatamente. Porque no caso do espiritismo, aí eu tô falando aqui, né, para quem possa vir a chegar e não tem o conhecimento, a gente entende que pode sim ir para alguma região, né, como André Luiz traz um umbral, e aí na novela A Viagem, o Alexandre estava lá, né, no Vale dos Suicidas, então existem algumas regiões assim, mas estão de acordo com o estado de consciência, e a partir do momento que o espírito quer se melhorar, a gente viu isso até na novela, né, quando ele quer realmente sair desse estado de inferioridade, quer aprender, quer se desenvolver, ele tem essa oportunidade. Então essa é a diferença, que não existe a condenação eterna, como o Ladeira falou. Boa noite, Jones. Então Kardec pergunta, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eles dizem, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Porque os espíritos deixam claro isso, né? Que as maiores chagas aqui da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Isso que nos impede de avançar e de resolver todas essas questões. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, eles dizem aqui, deixando claro, né, já que a gente está falando de desigualdade, que essa pureza, né, esse progresso, esse status, digamos assim, de ser superior, ele não tem relação, né, de acordo com a lei divina, com a riqueza, com o poder material, pela pureza do espírito, né? A gente tem até noção, Inferno Comunicações, que falam sobre isso. Eu não vou lembrar assim exatamente de cabeça, né? Mas, por exemplo, o espírito que aqui na Terra era uma rainha, e aí quando desencarna fica, né, chocada que lá no outro lado ela não é rainha. Então a gente estuda isso, né? Reflete na doutrina espírita que essa condição de status aqui material, ela não tem nada a ver com o espiritual. Então uma pessoa que é pobre, que de repente, aparentemente, né, não tem muita inteligência, mas tudo depende da nossa intenção, do nosso coração, da nossa pureza de pensamento. E aí, voltando aqui, né, para concluir, dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Falando, né, dessa questão social, até tem países como é a Índia, né, que tem aquela questão das castas. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Na questão 807, Kardec pergunta, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais, né, para, em proveito próprio, oprimir os fracos. E eles dizem, merecem anátema, ou seja, uma reprovação enérgica, uma condenação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito de sofrer aos outros. Então a lei divina, ela não falha, né? A lei dos homens, ela pode falhar, mas a lei divina não. Acontece que muitos que abusam e que a gente às vezes fica, como pode, né? Tá fazendo isso, principalmente quando são lideranças, enfim, como fala aqui, superioridade de suas posições sociais, oprimem os mais fracos. Eles vão pagar por isso. Não é questão da gente desejar, ficar rogando praga, é uma questão de justiça divina. Assim como eu já falei em outros momentos, a gente só precisa ter cuidado para que a gente não fique remoendo esses pensamentos e jogando, né? Vai pagar, não, que aí isso aí faz mal primeiramente pra gente. Mas tá dentro da lei divina, né? Aquele que
não sofrer as consequências, mesmo que sofra a justiça dos homens, tem que também passar pela justiça divina, resolvendo todas essas questões. E muito do que a gente vê também hoje em dia é resultado do que nós fizemos no passado, nós, porque fomos nós, né? Quando a gente olha para a história e pensa em tudo que era feito, com certeza éramos nós que estávamos lá. Não sabemos o que fizemos exatamente, mas a história conta tantas atrocidades. Então, hoje nós estamos aqui refletindo, estudando o Espiritismo, mas em algum momento, em alguma encarnação, nós também aprontamos aí, tanto que agora estamos aqui encarnados nesse momento de transição com tantas dificuldades. Bom, deixa eu ver aqui. O espiritista disse: se trocarmos a palavra punição por lição, fica melhor, porque a punição geralmente segue o crime, e a lição só é dada quando o aluno está pronto para aprender e temos chance de vencer a situação difícil. A palavra punição é pesada, mas também existe prova e expiação. Então, a expiação, muitas vezes o espírito reencarna compulsoriamente, ele nem quer, mas aí, vambora, meu filho, vamos lá, não vai ficar aqui não. Então vai lá, às vezes ele nem tem consciência de que que existe a reencarnação, enfim, são coisas que a gente às vezes nem consegue alcançar. E aí ele reencarna e passa por aquela situação, enfim, planejamento reencarnatório vai ser para aqueles que têm alguma condição de planejar realmente, né? Aquele que vai se envolver. Alguns vêm, digamos que desce aqui, reencarna, sem essa colaboração, essa contribuição com o seu próprio planejamento, que isso depende da sua evolução, e o livre-arbítrio ele é proporcional a essa evolução também. Agora, a questão da lição, e quando o aluno, pelo menos eu entendi assim, se eu estiver falando de uma outra maneira, você comenta aí de novo, que a lição só é dada quando o aluno está pronto para aprender e temos chance de vencer. Mas muitas vezes a gente acha que está pronto, né? Manda aí que eu vou aguentar. Mas chega aqui e a gente não consegue. Então existem casos e casos, né? Às vezes o espírito acha que está pronto para uma determinada lição, para uma determinada prova, e quando chega aqui ele não consegue. E também tem a questão de você, às vezes, realmente, ok, eu consigo passar por isso aqui, bota um pouco mais, para ver se eu avanço aí e eu chego na regeneração um pouco mais iluminado, né? Então são várias questões aí de acordo, né? É muito pessoal, assim, muito particular. E até quando alguém, geralmente, não sei como é que é para vocês, né? Mas às vezes as pessoas querem respostas prontas e exatas da gente, né? Quanto tempo demora para reencarnar? Isso aqui foi assim, quer que a gente fale, né? Que confirme que foi. E não tem como. Porque quanto mais a gente vai estudando, a gente vai vendo que existem várias possibilidades. Até hoje, o Rainer, que ainda não entrou aqui, de repente ele entra no final, ele trouxe para mim um ponto, né, que não está na codificação, e aí eu comecei a questionar ele, faz sentido? E aí comecei a cutucar ele, não, mas peraí, eu não fui isso tudo. Não, se te falaram uma coisa dizendo que, né, a gente não está considerando, tem que questionar, não é assim? A nossa fé é raciocinada, vamos ver se faz sentido. Era uma questão dentro da reencarnação. E aí eu comecei a cutucar ele, não, a gente precisa, né, parar e tentar entender. E aí eu falei, né, só para concluir assim, a gente voltar aqui, eu falei, não posso dizer que isso não existe, porque quem sou eu, né? Ninguém é dono da verdade. Mas, de acordo com o que eu aprendi até então na doutrina espírita, não tô vendo muito sentido, não. Foi isso que eu falei para ele, né? Então, é isso que eu penso, que a gente vai tentando, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai criando, né? Vai entendendo essas possibilidades e precisa ir questionando para poder ver se faz sentido, já que nós seguimos aqui a codificação. Boa noite, Iris. Desigualdade das riquezas. Na 808 ele pergunta: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? E aí eles dizem sim e não, da velhacaria e do roubo, que dizes? Aí Kardec pergunta: mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? E aí eles dizem o seguinte: nós não somos herdeiros. E aí eles dizem: que sabes a esse respeito da riqueza herdada? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça?
Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Essa parte aqui que fala muito de herança, eu fiquei sem muitas palavras, porque isso aqui está meio longe da nossa realidade. Mas eu entendi o seguinte, né, que aqui Kardec vai questionar, por exemplo, eu herdei, eu tenho uma vida, olha ele aí, o Rainer, acabei de falar que você não disse o que você falou, mas eu falei que você veio com um assunto meio polêmico, eu fiquei te questionando, boa noite, e eu fiquei te questionando sobre o negócio, falei, né, não que eu vá dizer que isso é impossível, porque quem sou eu para dizer que uma coisa é impossível, eu sei de nada, mas a gente, quando vem com uma coisa diferente aí do que está na doutrina, na codificação, a gente vai questionando para entender qual é a base, quais são os fundamentos e a finalidade da reencarnação de acordo com a doutrina. Se alguém apresenta uma coisa diferente, dizendo que está ali, a gente precisa questionar. Foi esse rapaz aí que veio com a questão. Então, voltando aqui, né, a questão da herança, uma pessoa que tem uma boa conduta, que seja uma pessoa boa, recebeu a herança, e Kardec questiona, né? E essa riqueza herdada? E aí eles trazem isso, de repente, pode ser que lá atrás essa riqueza seja fruto de um roubo, seja fruto de uma escravidão, né? De um trabalho escravo, de alguma coisa errada que se cometeu. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Eles dizem, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. A pessoa que recebeu a herança, ela não tem culpa, né? Sobretudo se o ignoram, se ela não sabe de nada, como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Olha que interessante, né? A riqueza, ela não é condenada, é a maneira como você lida com ela, quem você é. E aí eles dizem isso, né? Geralmente, mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela não tem culpa se ela recebeu, né, como herança um dinheiro que começou lá atrás errado, mas, se possível, que ela possa fazer essa reparação. Eles colocam aqui, se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será reparação levada em conta. O André está falando, não me lembro bem, mas há um caso narrado em André Luiz, que um homem foi morto e tomaram suas posses. E ele reencarnou como neto do assassino, tomando de volta seus bens por herança e dando melhor fim aos bens que reaviu. André, eu não estudei André Luiz ainda, você sabe disso, né? Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento pelo que me contam e pelas apostilas do ESG. E eu lembro de uma história assim mesmo. Deve ser de algum dos livros dele mesmo. Isso faz... Volta para as mãos daquele que era o verdadeiro dono, não é isso? Também um palestrante falou uma vez na minha casa espírita, que aí foi a história que ele contou, né? Ele falou, bom, eu vou contar do jeito que eu lembro, né? Que eu acho que o trabalhador lá, o conhecido dele, estava meio chateado porque ele trabalhou a vida toda e coisa e tal, e aí quando os filhos estavam adultos e tal, que ele não precisava mais, né, criar ali, dar os recursos, ele queria, eu acho que viajar, enfim, gastar o dinheiro dele com ele e com a esposa. E aí surgiu alguma situação, não sei se os filhos precisaram, sabe, fazer vamos lá, sei lá, um mestrado, um doutorado, e aí ele ia ter que ajudar também financeiramente. Aí ele falou, né, aquela coisa de céus, eu nunca me livro dessas crianças, né? E aí ele soube através da espiritualidade, né, eu tô tentando lembrar, do mentor, enfim, que na verdade ele tinha aquelas condições, a condição financeira nessa vida, justamente para isso, para dar esse suporte material financeiro
aos filhos dele, porque em outra encarnação ele tinha tirado o dinheiro dos filhos dele. E é bem interessante, né, você pensar nisso, como até a questão financeira, né, porque às vezes a gente fica muito apegado a relações, né, a parte moral, e tem o material também. Então, pode acontecer, como o André bem trouxe aqui, que uma pessoa que seja bancada nessa vida, em outra vida, né, ela, enfim, supriu ali todo um grupo, algumas pessoas, e hoje em dia ela está recebendo de volta, uma pessoa que do nada ganha um dinheiro, alguma coisa assim, sabe, tem uma facilidade material, pode ser que seja isso, fruto, né, um resultado aí, ó, né, da lei de causa e efeito, do colher e plantar, ela está recebendo aquilo que a gente sabe que está tudo aí dentro da ordem, por mais que a gente não consiga compreender e que pareça muitas vezes um caos. E aí, cadê? A última dessa? Não é a última. Desigualdade das riquezas ainda. Na 810 ele pergunta: sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Eu confesso a vocês que essa pergunta e resposta eu não consegui compreender tão bem. Fiquei na dúvida se ele está dizendo que eu entendi, que foi, eu acho, aí vocês, André, a Ladeira aí, se quiserem me dar uma ajuda, eu acho que ele está querendo dizer, se a pessoa quiser distribuir, né, a riqueza, alguma, foi o que eu entendi, que ele fala que mais ou menos equitativo, aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado, ou seja, pelas decisões. Aí a resposta é: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Por isso que eu fiquei meio assim. A pergunta é: sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Aí os espíritos respondem que toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Eu li e fiquei assim. Aí eu li de novo e li de novo. E eu acho que é isso. Depois, se alguém quiser, é a 810. Equidade é imparcialidade, é respeito à igualdade, é falar sobre justiça. O espiritista está dizendo disposições como ele escreveu o testamento dele. Então, eu entendi dessa maneira. Aí o espiritista já está indo pelo mesmo caminho que eu. Aquele que dispõe dos seus bens da maneira que ele quer, que distribui da maneira que ele quer. Depois, né, da morte, aquele que assim proceder será responsável depois da morte por essas disposições que tenha tomado, aí como disse o espiritista, o testamento, aquilo que ele, né, separou, enfim. Aí a resposta deles é: toda ação produz seus frutos. Então, doces são os das boas ações e amargos sempre das outras. Bom, esse negócio de herança tá bem fora, que eu não tô conseguindo viajar muito. Mas acredito que, de repente, aquele que, sei lá, deixou uma pessoa, a mãe, sei lá, o filho, alguém que dependia ali dele, e para você não vou deixar nada, eu vou deixar só essa casinha aqui, com uma mão na frente e outra atrás, alguma coisa assim, né? Então, depende dos frutos das suas ações. O André está falando, ele pode ter o intuito de fazer o bem, mas quem o recebe usar o mal. Gente, eu vou passar aqui para outra. Na 811, será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Eles dizem que não e que nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. E aí Kardec questiona ainda, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Eles dizem: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Por quê?
Até o uso do dinheiro, gente, a distribuição. As pessoas são diferentes dentro de uma própria casa, de uma família. Às vezes uma pessoa ganha bem e torra o dinheiro todo, a outra que ganha menos já consegue, né, não, pelo menos não se endividar, não vou nem falar guardar dinheiro, que aqui no Brasil a coisa tá difícil, né? Mas enfim, consegue gerenciar. Porque essa questão, por mais que realmente esteja difícil aqui no Brasil, a situação do salário com relação às despesas, né, ao valor das coisas, a gente sabe que só ganhar mais não resolve o problema daquela pessoa que não sabe administrar o seu dinheiro, né? Pode ir ganhando mais e continuar endividada, só acumulando coisas. Então, quando eles colocam isso, né, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Eu entendo isso. Se pegasse toda a riqueza do mundo e distribuísse para todos, em pouco tempo ia haver essa diferença, porque um ia torrar tudo, um não, né, vários, né, querendo até aquele prazer imediato da compra, do consumo, enquanto outros já iam fazer a sua reserva, o outro já ia investir, né? Até na parábola dos talentos fala sobre isso, né? Dois conseguem multiplicar os seus talentos, já um, com medo de perder, guarda o seu talento e continua com um. O André, se todos estivessem em igualdade de recursos, não haveria o desenvolvimento tecnológico e social para a evolução da humanidade. Perfeito, porque algumas pessoas precisam concentrar, né, algumas pessoas, empresas, o dinheiro nesse sentido, para poder haver um investimento. Se todo mundo tiver um pouquinho, como é que vai fazer esse investimento, como o André citou, na tecnologia, né, para a evolução, na ciência, tudo que precisa de verba para pesquisa, para montar, para inovar, para projetos que devem sair do papel, enfim. E aí é isso que eles estão querendo dizer, são sistemáticos esses tais que pensam, né, que deveria se distribuir tudo, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combater, então a solução qual é? Combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Na 812, Kardec pergunta: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Interessante que ele coloca o bem-estar aqui, né? E eles dizem que não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar. Se entendessem convenientemente porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo, olha que interessante. Se entendessem convenientemente porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. É interessante isso, né? Que eles dizem aqui que o bem-estar é você empregar o seu tempo como te satisfaz, como te faz bem, e não ficar executando trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. A gente sabe que a realidade não é bem essa. Muitas vezes a gente precisa fazer algo que não gosta. Mas, assim, aqui está um norte, né? Aqui está o que a gente deve buscar. E eles colocam isso. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Eu faço parte do time que acha que essas mudanças, né, no meio do trabalho, no meio social, as mudanças principalmente vindas aí com a pandemia, as mudanças na tecnologia, estão permitindo com que a gente consiga ganhar dinheiro de diversas formas. Principalmente está vindo aí essa questão de ensinar, né, online, muitos produtos online, muitas mudanças que estão acontecendo. Eu acho que nesse sentido de parar com aquela coisa de que só ganha dinheiro fazendo isso, né? E aí também dando esse poder, no caso, para a gente expor através da internet, né, um alcance, a publicidade, isso aí está sendo, né, é uma democracia. Se você for pensar, por exemplo, na publicidade, que antes os anúncios eram concentrados mais o que no jornal impresso, na rádio e na televisão, e hoje em dia a gente tem aí, todo mundo pode fazer com poucos cliques um anúncio nas redes sociais, é uma coisa simples, eles facilitam até, né, para que todo mundo possa, e praticamente todo mundo tem aí um telefone na mão, todo mundo pode criar um canal no YouTube e compartilhar o seu conhecimento e falar sobre o que quer falar.
O Leandro está falando, o Ricardo falou sobre isso no ED, sobre a necessidade dessa desigualdade para a evolução. Ah, é porque o Leandro é do meu centro espírita e o Ricardo foi o facilitador dessa semana. Então, essa desigualdade, nessa semana a gente estudou o contexto histórico do surgimento do espiritismo, né, o contexto na Europa. E fala justamente sobre as reformas, né? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né, gente? Olha eu aqui. E tudo isso, essas alterações, essas mudanças, elas fazem com que a gente consiga, né? Há um desequilíbrio para que depois possa equilibrar, né? Como ele fala que como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam? Kardec pergunta. E eles dizem que os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. É esse o nosso caminho, né? Kardec pergunta na 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? A resposta é, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros, então também é uma responsabilidade da sociedade, quem vive na miséria. Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Por mais que a pessoa, né, tenha ido por sua culpa, né, para esse caminho, cabe à sociedade, ao governo também resolver isso, né, buscar lhe dar o suporte. Eu estou falando de um modo geral, sabendo que a realidade é bem diferente. Eu não faço esse trabalho, mas conheço pessoas que vão às ruas e comentam, né? Não, sei que não é tão simples assim. Na verdade, olha eu aqui com as minhas fofocas. Eu falei assim, realmente eu não vou na rua, mas eu conheço gente até que mora na rua, mas porque quer. Eu conheço gente que tem onde morar, mas quer morar na rua. E quando as pessoas dão as coisas, vem de tudo. As provas de riqueza e de miséria. 814. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Olha, a gente estava falando sobre prova antes, né? Foram escolhidas pelos próprios espíritos que neles, entretanto, sucumbem com frequência, viu? Sucumbem com frequência. Muitas vezes se busca, vamos supor, a prova da riqueza, que é muito difícil, né? Ah, não, eu tô aí super com a moral lá em cima, super humilde, me dá uma riqueza. E aí eu chego aqui, eu empino o nariz e eu me acho, é só dar um poderzinho, né? A gente sabe disso, é só ter um carguinho que a gente já se solta, já esquece quem a gente foi. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E não é só os ricos e poderosos, não, até a gente mesmo em pequenos cargos. Nós que somos espíritas dentro da casa espírita, temos que fazer, porque a gente tem muito isso no movimento. Aí tô me achando nesse cargo. Eu mando aqui na casa espírita, isso aqui é comigo. Então tem que fazer essa análise aí, não é só ficar, quem é rico, quem é poderoso, não. Às vezes a gente, mesmo sendo pobre, a gente fica se achando quando tem uma oportunidade de mandar em alguma coisa. Kardec pergunta, 815, né? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São, no entanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. A gente está estudando lá no Luz e Verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon. O André, como acontece na casa espírita, não é? A gente sabe, todo mundo sabe disso, né? Aconteceu na casa espírita. Vai lá ler o livro. Cada vez o livro, eu fico dizendo que aconteceu na casa espírita 2, 3, né? Então a gente precisa, o que eu sempre falo, esse assunto aqui não é comigo, eu não sou nem rica, nem vivo na miséria, então não tem nada aqui que eu possa tirar. Não, a gente pode tirar sim. O que a gente está falando aqui? Deus concedeu a uns a riqueza e o poder.
Poder não é só o político que está lá no cargo tal, o cara que é o que manda na empresa. Poder é também o poder que eu tenho na minha casa, o poder que eu tenho no centro espírita, muitas vezes, né? Será que eu estou ouvindo o outro? Estou dando oportunidade ao outro de trabalho? Se uma pessoa fala, a gente tem que prestar atenção. Se 2, 3 falam, mais ainda, né? O que está acontecendo aqui? E tem que dar abertura também, para que a pessoa possa falar conosco. Quantas pessoas me falam por direct sobre isso? Sobre, tô me afastando, eu tô indo na casa espírita, entro mudo e saio calada, porque o presidente pirou, dirigente pirou, tá achando que são os famosos donos, né? Acham que só eles sabem tudo, eles se concentram naquele poder, só eu sei fazer. Isso é muito comum, né? Eu particularmente peço para as pessoas, se eu ficar aí muito me achando, me chama para a realidade. E o André tá falando, lembre de Jesus, mais fácil um camelo passar por uma agulha que um rico no reino dos céus. Isso serve para tudo que se refere a poder, justamente. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, ou seja, de oportunidades. Eles dizem que é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente, fica querendo mais e mais. Kardec comenta que a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Por quê? Quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus, como o André já nos lembrou aí nos comentários. Não é que o rico esteja condenado, não é que a riqueza, a matéria, buscar o conforto seja algo ruim, não é isso. É o emprego que você dá, quem você se transforma também, como a gente estava comentando, né? Eu sou muito humilde, coisa e tal, aí eu ganhei um dinheirinho, ganhei um carguinho, um poder, e eu já, tô me achando. Não, peraí, né? A gente sabe que não tem essa questão de, todo pobre é humilde, porque também não é, tem muito pobre orgulhoso, que tá precisando e não aceita ajuda, e tem muito rico que faz um bom emprego do seu dinheiro. Então, a gente não pode ficar condenando, né, a matéria, a riqueza, as pessoas que têm dinheiro. Só elas estão nessa situação, né, como disse aqui, Kardec bem comentou, né, as provas são grandes e tão escorregadias como a desgraça. Então, são muitos meios de que dispõem para fazer o bem e o mal, e muitas vezes a pessoa acaba não conseguindo passar por essa prova tão difícil. E agora a gente vai para a igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é o último item desse estudo. Pobre e orgulhoso foi rico em outra encarnação. Isso aí, Ladeira. É isso mesmo. Provavelmente com certeza. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Kardec pergunta. Eles dizem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E aí Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. A gente até hoje, né? Kardec faz essa pergunta, até hoje ainda existe isso. Em alguns países, os homens, né? Não que aqui não haja, né? A gente sabe também, principalmente ultimamente, tem tido muito esses casos, mas que existe essa questão, né, da mulher ser muito mais submissa ao homem. Eu falei isso na última live, até mencionei algumas coisas que eu separei aqui, mas eu não vou comentar porque a gente já está indo para 1 hora de live e ainda tem algumas questões, mas sobre direito, né, da mulher, a questão, por exemplo, deixa eu ver aqui. A gente passou até pelo Dia da Mulher, eu queria ter feito a live na semana e eu não consegui. Mas, por exemplo, a questão do voto, né,
que fala que o voto feminino no Brasil foi reconhecido em 32 e incorporado à Constituição de 34, mas era facultativo. Em 65 ele tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. Então são coisas que eu mencionei aí, a questão também do divórcio, que a lei do divórcio foi em 77, antes disso era o desquite, e é claro que prejudicava ambos, mas muito mais as mulheres sofriam esse preconceito, já que, né, tendo um outro casamento, não tinham os mesmos direitos. Algumas coisas que eu mencionei aqui na época que eu digo, na época, quando eu fiz a outra live. E aí Kardec, né, faz essa pergunta sobre a questão da força também, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Nossa, uma vida cheia de amargor. Aqui eu acho que a gente tem que sempre buscar assim. Hoje em dia a gente vê, né, tem mulheres, eu não, né, gente, aqui eu sou essa pessoa pequena e fraca, então tem que usar a cabeça mesmo, a inteligência. Mas tem algumas mulheres que são fortes e que pegam aí em trabalhos hoje em dia, né, na construção, em outros trabalhos pesados e tudo certo, né. Eu entendo aqui, né, que eles colocam assim, né, essa questão para poder compreender, mas como fala aqui, o que a gente tem que pegar como lição? A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Assim como eu conheço casais que funcionam com o homem trabalhando em casa, home office, cuidando ali, né, dos filhos, e a mulher trabalha fora. Então, as famílias, elas estão, né, constituídas de maneiras diferentes, e se as pessoas se respeitam, se as pessoas se apoiam, se está tudo bem ali entre elas, né, se amam, se respeitam, enfim, está tudo fluindo de acordo com a lei de Deus, não tem que ficar presa essa questão de, né, se a mulher não pode ter um trabalho braçal, ou a questão, até que depois ele vai falar aqui de interior e exterior. O espiritista, a melhor forma de se ver um país, de ver se um país é desenvolvido ou não, é ver quantos direitos as mulheres possuem nesse país. E o André está dizendo que tem que observar o contexto histórico. Eu penso exatamente. E a gente tem que pegar isso sempre, gente. Ai, tô com dúvida nessa questão. Eu, pelo menos, acho assim. Não entendi essa resposta aqui direito, mas qual é o norte? Respeito, amor, caridade. Fazer, né? Não fazer ao outro o que eu não gostaria que me fizesse. É sempre isso. Na dúvida, é sempre isso. Na 820, ele pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Eles dizem: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. Então a força do homem, né, o homem realmente, né, mais forte, na maioria dos casos, é para que proteja e não para que ele obrigue a mulher a fazer o que ele quer. Para que ele mostre, né, através da força, ela, né, tem que dominar ela. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. E Kardec comenta: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das suas funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. É igual aqui. Todo mundo sabe, né, que mulher tem aquela intuição feminina sinistra, a mulher tem a sensibilidade, por mais que seja um pouquinho casca grossa, mesmo assim tem a sensibilidade. Mas uma coisa que eu também acho, assim, meu pitaco, é que existem muitos homens sensíveis e talvez, não vou dizer que estão nascendo, né, nas últimas décadas, porque pode ser que pela criação, os homens de outras décadas, né, da geração do meu pai para trás, não tinham essa oportunidade de desenvolver uma certa sensibilidade, né? Porque isso tudo também é da cultura, da criação, da educação, do meio em que viveu, tudo isso influencia. Então não posso nem dizer que assim, as outras gerações não eram sensíveis, mas eu imagino, pelo que eu vejo, né, de amizades e tal, que os homens também estão desenvolvendo mais essa sensibilidade. O André, no século XIX, a coisa era bem diferente nessa relação entre homens e mulheres.
821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas pelo homem? A mulher é importante? E eles respondem, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Não tem como chegar neste planeta, planeta não, né? Nesta vida material sem passar por uma mulher. Eu vi outro dia um post assim, eu acho que eu salvei, mas aqui também não tem como compartilhar, né? Mas dizer exatamente isso, achei super interessante no dia 8 de março. A mulher é o único caminho de você reencarnar, amigo. Então valoriza, respeita e cuida, né? 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? A resposta: o primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. E Kardec ainda dá aquela cutucada, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Então são iguais, né? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria. Eu sempre fico em dúvida, a gente tem que jogar no Google se isso aqui lê barbária, porque não tem acento. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Para quem não sabe, espírito não tem sexo, né? A gente, quando reencarna, é que tem. Então, você, homem, com certeza já foi mulher em outra vida, e a mulher é a mesma coisa. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. O início dessa resposta, ele fala sobre, né, direitos sim, funções não, o homem se ocupa do exterior, a mulher do interior. Eu confesso que eu fiquei, mas não é com E, Ladeira, por isso é que eu fico na dúvida. Nessa minha edição aqui, tem muito com A, e eu joguei no Google, tem a palavra assim, só que a pronúncia que eu fico na dúvida. Então, esse início aqui eu fiquei meio assim, porque, né, cada um das funções não, o homem o exterior, a mulher o interior, não entendi muito bem aqui não. Mas é como eu sempre falo, pega aqui, ó, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização. Então, eu entendo isso, né? Talvez, como disse o André, tem a questão do contexto e tal, a gente está evoluindo, né? Não é um ocupar lugar do outro, mas como é que funciona? Se um casal está funcionando, como eu mencionei, muito bem desse jeito, gente, quem sou eu para dar pitaco, né? Agora deixa eu ler aqui, né? O espiritista. Opa! Ai, meu Deus, estou me perdendo aqui. O espiritista. Na Bíblia, o símbolo da mulher ser feita da costela do homem é porque ela fica protegida debaixo do braço e perto do coração. O André, lembre que o espírito pode encarnar como homem ou mulher exatamente para desenvolver esses talentos. O espiritista, fora da mulher não há reencarnação. E o Ladeira, 50% dos habitantes do planeta são mulheres, os outros 50% vieram através dela. Vocês são ótimos. Aqui eu acho que só tem homem no momento. Cadê? Tem alguma mulher aí para se pronunciar? Viram como vocês são ótimos? E super animados, hein? Tô gostando, hein, André e Ladeira? Nota 10 para vocês. Ah, e tu falou também, né, André? Organização física. Isso é o que ele quis dizer. Aqui nessa resposta, precisa que cada um ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Mas vamos lá para a gente poder continuar, porque eu já passei de 1 hora, eu quero encerrar hoje. Eliane, muito bem. Igualdade perante o túmulo, são só 2 questões aqui, porque eu não quis dividir, porque ia ficar pouquinho em pouquinho, por isso que eu fui embora nessa aqui para
na próxima live a gente falar da lei de liberdade. Kardec pergunta no 823, de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho, que eles dizem. Mas aí Kardec fala, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, dos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que o próprio defunto. Eu tô rindo da palavra, né? E aí eles dizem que o orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio para o mundo, bem como por ostentação da riqueza. Então, muitas vezes é o parente que está querendo aquilo tudo. Embora algumas pessoas já deixem aí umas instruções para esse momento, né? Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, ou seja, daquele que não tem dinheiro para comprar aquele monumento todo bonito lá, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Ou seja, o cara foi inútil aqui, aprontou todas, não foi um bom sujeito, e aí quando ele morre, por ter condições financeiras, tem aquele túmulo, né, aquele monumento todo, isso vai alterar alguma coisa? Não vai. Kardec então finaliza esse estudo perguntando, reprovais então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? E eles dizem, não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Kardec comenta, o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas boas e más ações. É isso que fica, né? O que a gente fez de bom ou de ruim. E principalmente, além, né, da matéria, claro que é importante, construiu aquilo ali, né, deixou uma obra social, enfim, né? Foi um bom profissional na sua área. Também o que a gente gerou nas pessoas com quem a gente conviveu, né? Os sentimentos, as vidas que a gente transforma através das nossas relações. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então esse, né, foi o fim aí do nosso estudo. Muito obrigada a todos pela participação. No próximo estudo a gente vai ver a lei de liberdade, que fala da liberdade natural, de pensar, de consciência, o livre-arbítrio. Eu adorei a participação aqui de vocês, principalmente a Ladeira, que eu faço live lá no nosso Evangelho Online. Estou lá sempre, a gente bate um papo. E o André, que também é amigo querido, que está sempre conversando comigo lá no direct. Sempre a gente falando sobre o movimento espírita, trazendo contribuições para mim, né, para que eu possa aprender muito com eles. Obrigada, Nando, que está sempre também me cutucando, né, falando lá no direct. Vai ter live, vai ter live. Obrigada, Eliane, que está aí, Super Mulheres. Obrigada, Leandro, que acho que também está aí, não se pronunciou. Eu desejo a todos vocês uma boa noite aí e uma semana abençoada, de muita paz, que a gente possa receber com alegrias, né? Boas notícias, conquistar o que nós pudermos de acordo com os nossos merecimentos, sermos felizes, porque embora que fale, né, uma vida de amargor, a gente tem que buscar ser feliz também, né? Estamos aqui para... E que a gente possa olhar, né, para as pequenas coisas do dia a dia, os presentes que Deus vai colocando, as situações simples, porque às vezes a gente fica esperando coisas grandiosas. Mas no dia a dia a gente consegue também ter essas felicidades. Beijo, boa noite, fiquem com Deus.